nome é Felipe Canelo Pires, eu sou médico infectologista e eu vou estar hoje respondendo algumas perguntas que foram feitas para a gente nesse mês, né, que é o mês de combate ao HIV, e falando um pouquinho com você sobre HIV e outras doenças sexualmente transmissíveis. Doutor, você acha que o alto número de colocação de DIU acabou gerando impacto nos casos de ISTs? Não, a gente não notou isso na prática, tá? Na verdade tem até trabalhos que avaliaram isso, né? Pesquisaram populações que fizeram a colocação do DIU e não houve aumento de incidência de DST. Né? O único método contraceptivo que previne contra infecção sexualmente transmissível é a camisinha, né? É o preservativo. O DIU ele vai prevenir só contra a gestação. Mas o que a gente retira desses dados, né, que não mostraram aumento de infecções sexualmente transmissíveis nas pessoas que usam DIU, é que aquelas pessoas que não utilizam o preservativo, elas não utilizam ele independente do fato de ter ou de não ter outros métodos anticoncepcionais. HIV tem cura? Como é o tratamento e quais os métodos de prevenção? Até o momento, a gente não tem nenhum tratamento para cura do HIV disponível. Existem alguns pacientes, né, muito poucos pacientes ao redor do mundo que conseguiram curar a infecção, a maioria deles através de transplante de medula óssea. O paciente, além do HIV, tinha uma leucemia, tinha uma outra doença que necessitava de transplante de medula óssea, e ao receber a medula, recebeu uma medula de um paciente que tinha uma determinada mutação que dificulta a entrada do vírus nas células. Então aquele paciente específico tinha um vírus específico que não conseguiria entrar nas células com aquela mutação, e o paciente deu sorte de receber a doação de uma medula de alguém, né, que não era possível ter infecção. Então essas pessoas foram curadas. É óbvio que isso não é uma coisa que pode ser aplicada em larga escala, né, pela dificuldade que a gente tem de doação de medula e por ser um procedimento que incorre em outros riscos para os pacientes. Né? Os pacientes deixaram de ter HIV, mas passaram a ser transplantados de medula óssea, que também é uma situação clínica, né, que tem os seus problemas, as suas dificuldades. Assim. Existem pesquisas bem avançadas para a cura do HIV, inclusive um dos maiores pesquisadores no assunto é um brasileiro, né, o Dr. Ricardo Dias, de São Paulo, e ele conseguiu, dentro dos estudos dele, curar um paciente, de um grupo de 60 pacientes que participou de um estudo. Então, ainda não é algo que a gente entende bem como aconteceu, ainda não é algo que pode ser aplicado na prática em larga escala, mas existe uma boa perspectiva de que no futuro a gente vai ter sim, né, tratamentos para a cura do HIV. No momento, apesar de não existir cura, existe tratamento, e o tratamento funciona e funciona muito bem, é muito bem tolerado pelos pacientes, né? As medicações conseguem manter a carga viral do vírus indetectável, e a partir do momento que a carga viral está indetectável, a imunidade do paciente passa a melhorar e o paciente não adoece mais em decorrência do HIV. A maior dificuldade é o momento desse diagnóstico. Se tu descobre o HIV no momento precoce da infecção, esse início de tratamento e a evolução do paciente são muito benignas, muito favoráveis. Enquanto se tu descobre, né, se tu faz o diagnóstico no momento mais tardio, com a infecção mais avançada, além do início do tratamento ser mais difícil para esses pacientes, a evolução também costuma ser, né, mais grave, mais complicada. Em relação à prevenção, a principal prevenção para o HIV é não se expor a ele. Né? Então, o uso de preservativo nas relações sexuais, evitar compartilhamento de agulhas, né? Evitar contato, né, com sangue desprotegido, são medidas que a gente usa em geral e são as mais efetivas para a prevenção. Né? Além disso, existem as profilaxias, tanto a profilaxia pré-exposição, que está disponível para alguns grupos de pacientes, que seria usar uma medicação contínua para evitar a transmissão pelo HIV, e existe a profilaxia pós-exposição, que está disponível para todo mundo, né? Que seria tomar uma medicação depois que ocorre uma exposição, por um determinado período de tempo, para evitar a infecção. Além da relação sexual desprotegida, quais as outras formas de adquirir uma IST? A principal maneira é a relação desprotegida. Existem para algumas infecções sexualmente transmissíveis, por exemplo, o HIV, a hepatite B, a hepatite C, existe a possibilidade de transmissão pelo sangue. Então, a possibilidade de transmissão por compartilhamento de agulhas, por contato com sangue, né, em alguma lesão de pele, em mucosa,
mucosa. Existe a possibilidade por acidentes pérfuro-cortantes, então se cortar, se picar com material que entrou em contato com o sangue de outra pessoa. Mas via de regra, a maioria das DSTs são exclusivamente transmitidas por via sexual. Para ter acesso à PrEP e à PrEP, preciso consultar com o médico antes? Sim. A PrEP, que é a profilaxia pré-exposição, por enquanto, pelo Sistema Único de Saúde, ela está disponível apenas para alguns grupos de pacientes. E exclusivamente em algumas unidades que estão cadastradas no Sistema Único de Saúde para dispensação. Então ela não é tão acessível. Ela está disponível na rede privada, então é possível consultar com o infectologista e receber prescrição de PrEP, mas aí o paciente não tem acesso a essa medicação pelo Sistema Único de Saúde ainda. É a profilaxia pré-exposição, né, que é usar uma medicação preventivamente e continuamente para evitar a aquisição pelo HIV em pessoas que têm alto risco de exposição. Enquanto isso, a profilaxia pós-exposição ela está amplamente disponível. Precisa sim consultar com o médico antes, porque o médico vai fazer essa avaliação de risco, ele vai avaliar se essa exposição realmente foi uma exposição com risco para a transmissão pelo HIV e vai avaliar os antecedentes de saúde daquele paciente para saber se ele pode ou não receber a medicação. Caso tenha sido uma exposição com risco, ela se encontre dentro das 72 horas limites dessa exposição e o paciente tenha condições clínicas de receber a medicação, ele faz uso de uma medicação por 28 dias, né, que reduz significativamente o risco de transmissão. Então é uma ferramenta muito importante que a gente tem, né, para aquelas relações sexuais não planejadas sem preservativo, para abusos sexuais, né, para acidentes pérfuro-cortantes que acontecem dentro de hospital, então para várias situações de risco de exposição a HIV, que a gente pode, posterior a essa exposição, fazer uso de medicações para reduzir e praticamente zerar esse risco. Não posso tomar injeção para sífilis, pois sou alérgica à amoxicilina. Qual comprimido posso usar? Cerca de 10% das pessoas que comparecem a um pronto atendimento, que são atendidas por médico, referem-se alérgicas à penicilina. Tá? Dessas 10% de todo mundo, né, que refere-se alérgico à penicilina, 90% deles na verdade não são. Então a grande maioria das pessoas que acha que é alérgica à penicilina, na verdade não é. Né? Existe um exame, que é o teste cutâneo de alergia à penicilina, que pode ser feito para comprovar ou não esse tipo de alergia. A amoxicilina é uma penicilina sintética, então se a pessoa realmente for alérgica à amoxicilina, ela não pode usar nenhuma penicilina. E se essa alergia que teve foi uma alergia grave, tipo anafilaxia, que é aquela reação imediata que faz a medicação, ela não pode usar nenhum parente da penicilina, então não pode usar também cefalosporinas, porque a ceftriaxona é uma outra alternativa de medicação que pode ser usada para tratamento da sífilis no lugar da penicilina. Então, para esses pacientes que não podem usar nem penicilinas, nem cefalosporinas, a alternativa de tratamento via oral é a doxiciclina ou a tetraciclina, que são usadas de 14 a 28 dias, dependendo da fase que se encontra a doença. Então, de qualquer forma, se há uma suspeita, uma confirmação diagnóstica de sífilis, e o paciente não tem condição de ser tratado com penicilina, ele precisa de avaliação médica para que nessa avaliação médica possa ser decidido, né, qual o estágio da doença e qual o melhor tratamento que ele pode fazer, né, seja ele com ceftriaxone, seja ele com doxiciclina, com tetraciclina ou com a própria penicilina, se na avaliação médica se verificar que essa impressão que o paciente tem de ser alérgico à penicilina, na verdade não se confirma. A sífilis após tratada com injeção de benzetacil pode voltar a manifestar sintomas? A sífilis primária e secundária, quando tratadas com benzetacil, a chance de cura é próxima a 100%. Então é muito difícil, praticamente impossível, que o paciente vá seguir sintomático ou vá voltar a ter sintomas da sífilis por uma falha de tratamento quando ele trata com penicilina. Existem fases mais avançadas da sífilis, como o caso da sífilis terciária, que a penicilina, benzatina ou benzetacil, que se faz no posto de saúde, ele não é mais eficaz. Então, no caso de uma falha, o tratamento tem que avaliar se o paciente não tem uma forma mais avançada de sífilis, que não vai melhorar só com injeção de benzetacil. E outra coisa que acontece para a sífilis e não acontece para outras infecções, né, sexualmente transmissíveis, é que a sífilis tu pode se reinfectar por ela várias vezes. Então, no caso de ter tido um diagnóstico de sífilis, que foi tratado, foi resolvido, e voltar a apresentar sintomas,
a primeira coisa que a gente pensa é reexposição. Se o parceiro e parceira foi tratado ou não foi, se houve nova relação desprotegida com alguém que a pessoa possa ter se recontaminado, né? E também a possibilidade de ser um quadro de sífilis mais avançado, sífilis terciária, que vai precisar de um tratamento diferente do que do benzetacil. Quais são os riscos ao feto caso a gestante se contamine com sífilis durante a gestação? A sífilis gestacional é um problema de saúde pública importante. A gente tem visto um aumento grande dos casos de sífilis na comunidade e um aumento dos casos de sífilis gestacional. É uma doença que tem tratamento, o tratamento é muito efetivo, então quando a gestante descobre e trata, não há transmissão para o bebê, a gente consegue zerar esse risco. Só que mesmo sendo uma doença de diagnóstico simples, de tratamento simples, a gente tem visto aumento do número de casos de transmissão vertical de sífilis, né? Então, as consequências disso são muito graves para o feto. A sífilis neonatal é uma doença que se apresenta com várias deformidades ósseas, cardiovasculares, neurológicas, morfológicas no bebê. E são alterações que podem impactar a vida daquela criança para o resto da vida dela. Por isso que a gente recomenda que a gestante faça a testagem para sífilis nos 3 trimestres da gestação. Recomenda-se também que faça a testagem para sífilis no aconselhamento pré-natal, quando já houver a intenção de gestar. E recomenda-se também que o pai seja testado, né? Tanto antes da gestação quanto durante a gestação, porque a gente consegue evitar alguns casos de transmissão vertical diagnosticando antes no parceiro e tratando antes no parceiro.